O governador da Bahia, Rui Costa, prometeu analisar a demanda do setor de bares e restaurantes para permitir o consumo de bebidas alcoólicas aos fins de semana. Só que até agora essa análise ainda não foi divulgada, ou seja, não tem uma posição clara do governo em relação a essa questão. E segundo o presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui na Bahia, Luiz Henrique do Amaral, o pedido de encaminhamento para análise de uma frente parlamentar também não tem avançado. E é com ele que a gente conversa agora, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui na Bahia, Luiz Henrique do Amaral, mais uma vez nosso convidado no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia àqueles que nos escutam. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Eu me lembro da última conversa que a gente teve aqui mesmo no Issa Bahia, Luiz, que você traçava um cenário nada confortável para o setor de bares e restaurantes, estimava um número muito alto de fechamento de bares e restaurantes. Eu queria que você fizesse essa análise de novo e também em relação a esse ponto de permitir o consumo de bebidas alcoólicas aos fins de semana, que tem sido um pleito do setor. Em que pé está essa discussão? Pois é, Jefferson. Infelizmente o quadro ainda permanece agudo, caótico, né? E a gente tem as soluções e aquilo que tem se mostrado da chamada retomada das atividades empresariais efetivamente para o nosso segmento, porque por uma simples razão, porque o que se propõe na retomada de maneira geral, ela faz um corte em algumas atividades, como a nossa, por exemplo, que contraria o dia a dia do negócio, né? Porque você está falando de horários ou de restrições de dias quando você está trabalhando com alimentação. Então, a alimentação você não se alimenta a qualquer horário, elas são horários, né, já o almoço e a janta. Quando você não consegue, dentro da chamada retomada, a gente não consegue trabalhar a janta, por exemplo, que é 80% do nosso faturamento. Então, inviabiliza por completo. Infelizmente, nessa chamada retomada, que ela não aconteceu para o nosso setor efetivamente ainda, ela contempla cerca de 20%, 30% do segmento apenas. Então, isso é um quadro extremamente difícil e complicado. Somado a esse fato, como você já levantou, que são os pleitos junto ao governo do Estado, que tem emitido os decretos em relação à proibição da venda de bebidas alcoólicas finais de semana e também essa restrição do horário do toque de recolher. Infelizmente, é notório que o governo do Estado e o governador ainda não se deu conta claramente desse quadro perverso que está acontecendo diante do nosso segmento, do nosso setor. O diálogo não se abre, as circunstâncias não se alteram e, infelizmente, como você colocou no início da nossa fala, a gente está procurando essa expectativa, não tem resposta, mas, infelizmente, existe uma resposta, que é o não e o não diálogo, e o simplesmente está lá, está feito e não se conversa, não se avança. A gente está num quadro desesperador já sobre isso, buscando a todo momento encontrar os mecanismos de solução e simplesmente não se encontra. Então é o nosso apelo ao governador do Estado, ao governador Rui Costa, que nos receba, que a gente sente numa mesa. Nós estamos aqui o tempo inteiro para somar e a gente está buscando sempre a melhor equação, né? É óbvio isso a cada instante, mas a situação é desesperadora para 57 mil empreendedores no estado da Bahia, que tem 280 mil famílias diretamente ligadas a essa atividade. Fora toda a cadeia produtiva que está ao largo de tudo isso, que são as marisqueiras, os agricultores familiares, os pescadores, artesãos, o pessoal das músicas, dos eventos. Quer dizer, a gente está realmente num quadro que precisa ter avanços urgentes e a gente não está conseguindo fazer esse avanço. Mais uma vez, um apelo ao governador que nos escute e que a gente ache a melhor equação. No ano passado, em plena pandemia, talvez no primeiro pico dessa pandemia, a gente teve uma conversa aqui no Issa Bahia, não foi, Luiz? E eu não tenho certeza absoluta se você
afirmou que 60% dos bares e restaurantes, especialmente os pequenos, estariam fechados ou fechando as portas com o avanço da pandemia. É essa a projeção mesmo ou não chega a tanto? Qual é a realidade atual? Ou seja, o risco de fechamento de bares e restaurantes continua grande e chega a esse percentual? Nós realizamos uma pesquisa agora no final de março e indica de cada 10 bares e restaurantes, mantidas as atuais circunstâncias que eram de março, né, no período de até 60 dias, 7 em cada 10 deles fechariam. E qual é o dado perverso que você se encontra nesse caso? Esse dado de um restaurante, de uma atividade fechar, até ela se tornar oficial ou ela estar em registros, ela demora muito, porque baixar uma empresa é uma dificuldade muito grande, leva tempo e ainda tem a realização do prejuízo. Então nós temos uma coisa que é o que o nosso presidente da Brasil Nacional, Paulo Somuth, tem colocado. Nós viramos zumbis empresariais. Então você tem hoje aí uma grande massa de bares e restaurantes que estão como zumbis. Eles estão ali numa situação onde você não está eminentemente derrotado, onde a coisa não aconteceu, não se consolidou ainda, mas também já não tem mais condição nenhuma de tocar o barco para frente. Então é uma situação extremamente difícil e esse quadro tem se mostrado cada vez mais acentuado. Então nós estamos falando aí de uma possibilidade de até 70% de quebra do setor inteiro no estado da Bahia. O que é extremamente preocupante, não tenha dúvida. Jade quer fazer uma pergunta para você também, Luiz. Luiz, bom dia. Você concedeu uma entrevista recentemente, né, sinalizando o pedido de encaminhamento para análise na frente parlamentar lá na ALBA, que isso não tem avançado. O senhor já disse também hoje que não há diálogo com o governo, mas e com os deputados? Vocês estão tentando esse contato, estão tentando apresentar esse pleito? Há essa abertura ou também não há? Sim, há o tempo inteiro, tanto que essa atitude exatamente da frente parlamentar do setor produtivo, através do deputado Eduardo Salles e do vice-presidente do deputado Tiago Corrêa, nós temos aí esse caminho aberto de diálogo com os parlamentares para buscar exatamente esse entendimento, essa viabilidade e construção de soluções. Infelizmente, isso não tem avançado até de uma maneira extremamente surpresa, uma surpresa completamente desagradável para a gente nesse instante, o que mostra o distanciamento do diálogo do governador e que faz com que a gente não tenha condição de fazer a coisa acontecer, de chegar e encontrar as melhores soluções. Então, estamos todo santo dia lidando com esse assunto, aliás, em todas as esferas, não só estadual, como também municipal, aqui na capital, como também em diversas cidades do interior. É uma luta diária, porque é a luta pela sobrevivência, né? Sim. Vocês chegaram até a fazer atos, né? Fizeram uma carreata lá na governadoria. Diante desse não diálogo, vocês pretendem repetir esses atos? Vão fazer mais manifestações? É o caminho natural das coisas, infelizmente, né? A gente vai cada vez mais, a gente tem que achar os caminhos de sermos ouvidos. Porque, como eu te coloquei, nós estamos lutando pela sobrevivência. Então, a cada instante essa pressão vai aumentando, a cada instante essa necessidade de sobreviver vai aumentando. A gente continua buscando os caminhos de solução e, sem dúvida, um desses caminhos são as manifestações públicas, são as atuações de realmente se fazer ser ouvido. Esse é o nosso grande desafio diário agora, é exatamente isso, conseguirmos ser ouvidos. Já tem alguma outra prevista para essa semana, para a próxima? A gente está definindo, temos a reunião de conselho, inclusive, para definir essas ações estratégicas, para a gente achar os caminhos para ter essa ação contínua através dessa realização junto aos deputados, para que a gente consiga achar sempre os melhores caminhos. Mas a gente ainda definido data e local, essas coisas não. Nesse momento, Luiz, o que mais interessa é a flexibilização do toque de recolher para a partir das 10 da noite e a liberação da venda de bebida alcoólica aos finais de semana? Exatamente, Jefferson. A gente entende o momento, as circunstâncias e a gente é muito pontual nessa ação.
A gente precisa que essas ações agora, nossos pleitos são muito mais ampliados, nós estamos em uma lista de 12 pleitos importantes e fundamentais para a sobrevivência, mas nesse instante, de imediato, é necessário essa recomposição da ampliação do horário de toque de recolher e a liberação da venda de bebidas nos finais de semana, nos locais de bares e restaurantes que respeitam os protocolos sanitários, que estão atuando de maneira correta, coerente, e evitar o consumo em via pública e evitar exatamente o que se pretende com essas ações, que são as aglomerações de rua e não as aglomerações que são imputadas perversamente ao nosso segmento. Além desse papel de representar o setor, de levar adiante pleitos como esses, de flexibilização do toque de recolher, liberação do consumo de bebidas aos fins de semana, quais outros papéis a Abrazel tem desempenhado agora, durante a pandemia, no sentido de oferecer suporte aos bares e restaurantes aqui no caso da Bahia? Luiz. Jefferson, eu acho que não tem momento mais rico que a pandemia trouxe em relação ao mundo associativista, porque é o despertar de todos dessa necessidade de estar juntos, de se entender par e de construir soluções. Eu acho que o grande centro dessa relação, ela se estabelece numa relação de confiança e parceria e engajamento, que é o que nós temos diariamente com os nossos associados e com o setor. A partir disso, nós temos as construções da melhoria do ambiente de negócios para que a gente tenha essa fase superada. Ela basicamente tem dois grandes movimentos, que é o movimento da empresarial, ou seja, de dar informações, de levar conteúdo, de levar soluções efetivas do ponto de vista de gestão e na prática das empresas, no seu dia a dia. Nós temos aí alguns eixos estratégicos que a gente já trabalha o tempo inteiro, que são como trabalhar com a parte da mão de obra, como trabalhar com o aluguel e os imóveis, como fazer a sua relação com fornecedores, com as contas de consumo, água, luz, telefone, fornecedores e crédito. Tudo isso a gente está gerando aí durante todo esse período e já numa estimativa de mais 2 a 3 anos nessa gestão de crise. E depois a gente tem esse trabalho institucional que você nos colocou, que é exatamente de conseguir fazer com que a gente tenha esse relacionamento com o poder público de equação de soma para que a gente tenha uma atividade em pleno vapor, que é o que infelizmente a gente não está avançando tanto aqui no estado da Bahia, diferente inclusive de outros estados. Tá certo. Boa sorte para você, Luiz, nessa empreitada, nesses desafios que certamente ainda são grandes pela frente. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Luiz Henrique do Amaral, que é o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, Seção Bahia. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, então. Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço muito esse espaço, essa oportunidade de a gente dar voz a toda essa agonia para que ela seja força transformadora para que a gente realize e consiga ultrapassar essa pandemia. Um forte abraço a você e um forte abraço àquele que nos escuta. Agora 15 minutos para as 9 na Tarde FM.